E agora a gente vai falar disso aqui, ó. Telstar Hachiroko. Ah, é um cara que entrega tofu? Não, não tem nada a ver com do Initial D. Esse aqui, eu quero dar uma folheada com vocês. Eu vou contando a história enquanto a gente dá uma folheada. Mas eu acho que o tema do mangá tá bem claro. Eu preciso explicar sobre o que é, o que acontece, né? E aí, pelo nome, você imagina o quê? Que ele se passa em 1986. E aí, eu falo pra você, não tá de todo errado. Vamos começar aqui, ó. Michiteru Kusawa é o nome do autor. Ele lança pela Sunday Comics, que é Shonen Sunday Comics, mas ele sai em uma outra revista da Sunday que eu acho que eu nunca trouxe aqui pra gente dar uma olhada. E aí, o nome em inglês ficou Telstar em 1986, mas Telstar Hachiroko soa muito mais forte, né? E aí, o que acontece? A gente começa o capítulo com o molequinho aqui jogando bola. E aí, durante o intervalo, o treinador tá dando uns pitacos aqui, né? Você trouxe essa revista? Se pá, eu trouxe. Mas não tinha capítulo de Telstar no dia que eu trouxe, então. O treinador tá conversando com os jogadores. E aí o pai dele aparece ali pra trocar uma ideia com ele. O nome dele é Andy. Andy. E aí, porque que acontece? Na hora do jogo ele tá jogando e aí ele passa a bola pro ó. Se te lembra alguma coisa, ele passa a bola pro lado ali. E aí o pai dele fala: por que você deu um passe ali naquele lance? Assim, na hora do ataque, você pode avançar um pouco mais, tipo, segue um pouco mais, né? Tipo, dá um pouco mais de você. Uma tradução, fazendo uma tradução meio literal aqui. E aí a gente pula para alguns anos no futuro, ele entrando no colégio. E aí que aqui mostra, né, que o pai dele era super interessado por ele jogando bola. E aqui ele vai tomar café da manhã e tal. A mãe dele fica perguntando sobre o time de futebol, só que a mãe dele não manja nada de futebol. Ela fala assim: conversa sobre essas coisas com seu pai. Aí o pai dele só pergunta assim: o seu adversário é de onde? Aí ele fala: Toukoukou. E acabou a conversa aí. Tipo, é um colégio aí. E acabou. Então o pai dele não tem mais aquele interesse que ele tinha no futebol com o filho dele. E aí, no meio do jogo, tá ele pedindo a bola aqui. A galera passa pra ele. E aí, o cara acha que ele vai passar a bola. No que ele acha que ele vai passar a bola, ele dá o drible e vai pra cima sozinho. E faz o gol. Aí depois
Ele tá com a bola de novo, ele toma uma chegada mais forte, depois ele tá aqui pedindo a bola e o time para de passar a bola para ele, mesmo ele tendo feito o gol. E aí ele chega depois do jogo pro capitão do time. O capitão não, pro senpai, né? É o anti-Blue Lock? Não, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o Blue Lock. Ele tá sendo egoísta, né? Aí ele pergunta, ô senpai, por que você não tocou a bola pra mim naquele último lance? Eu tava na frente do gol e pedi a bola. E aí o senpai dele fala assim, é por causa disso mesmo. E sai fora. E aí chega a galera da antiga escola que estudava com ele. E aí a galera pergunta. E aí a galera fala. Na hora que ele aparece, a galera fala assim: você quer saber por que a gente não foi pro mesmo colégio que você? Aí ele fala: por que vocês não vieram? A gente ia continuar jogando bola junto. E aí o cara fala na cara dele: diz que a gente não quer jogar bola com você. Então, aquela coisa que o pai dele fala de jogar, Cadê? De dar um pouco mais de si, né? Ele entendeu como não tocar mais a bola. E aí ele vira um fominha desgraçado que ninguém gosta de jogar bola com ele. Aí nesse momento ele tá aqui na ponte aqui, ele vê o pai dele sendo recusado por uns clientes e tal. E aí ele vai e fala umas merda pros clientes do pai dele. E aí quando o pai dele fala pra ele parar, ele dá a carcada tipo assim, antigamente você era mais incisivo e tal. Aí o pai dele fala a frase que ele falou pra ela. Tipo, você tem um sentimento forte. Eu não sei como traduzir isso, mas é tipo, como ele é muito intenso, né? E aí ele fica puto e tá indo embora. E aí, como um bom japonês, ele atravessa a rua sem olhar pro farol. E tá vindo um caminhão. E aí vocês sabem o que acontece, né? É o Isekai de futebol. Não, mentira. E aqui ele vai ser atropelado pelo caminhão. O pai dele pula lá pra salvar ele. No que ele acorda, tem um maluco aqui, um mal encarado aqui, e aí acaba o capítulo aí. Segundo capítulo, tá ele discutindo com esse maluco aqui, mal encarado. Aí ele fala, o que aconteceu depois que teve o rolê do caminhão ali? E aí o moleque tá tentando entender o que aconteceu e tal. E aí ele lembra que o pai dele fala que ele era um malandrão na época do colégio. E aí ele meio que saca o que tá rolando quando aparece uma mulher com um celular peculiar aqui. Mas ele tá meio perdido ainda e tal. A hora que ele saca o celular dele, o cara pergunta que porra é essa, né? Que é esse trambolho aí que você puxou? E aí a ficha começa a cair. Aí ele fala, não, telefone. Aí ele fala, telefone é aquele ali, carai. Aquilo ali que é um telefone.
E aí, a hora que eles falam, eles começam a se apresentar aqui, aí ele fala, meu nome é Yasutoshi. Aí ele fala, bingo, é o pai dele. Esse malandro aqui é o pai dele. E aí ele fala aqui, ó, os mangás e anime que eu vejo tanto, eu fiz um... Isso aqui é um time sleep, igual dos animes e mangás que eu vejo. E aí a referência... Pei! Que mangá que será a referência dele? Esse aqui eu confesso que eu não sei qual que é. Que outro mangá de viagem no tempo que tem? Aqui é Tokyo Revengers, claramente, né? Mas esse aqui eu não sei. Enfim, ele foi parar no passado e ele tá com o pai dele na época que o pai dele era um furio da escola. Eu não sei como é que eles chamam aqui. E aí, por algum motivo, ele meio que se deu bem, né? A gente sabe o motivo, ele sabe o motivo, o pai dele não sabe o motivo. E aí, quando o cara tá pra ir embora, ele fala, mano, eu não tenho pra onde ir, o que eu vou fazer? Aí ele fala pro pai dele que ele torceu o pé. E aí o pai dele dá carona pra ele de bicicleta. E aí leva ele pra casa dele, faz a faixa no pé dele. Aí ele fala assim, nossa, ele enfaixou bem meu pé, né? Tá acostumado a fazer isso, né? Aí ele fala, que eu jogava beisebol. Aí ele, beisebol? Você não jogava futebol? Ele, mas por que futebol? E aí o moleque ficou assim, mas eu que quero saber por que não futebol, tá ligado? Exatamente, esporte com viagem no tempo. O cara misturou Super Campeões com Tokyo Revengers. E, bom, enfim, aí tá ele discutindo com o pai dele, e aí ele tá na casa, tipo, quando ele pergunta onde o Yasutoshi mora, o Yasutoshi leva ele, e aí a hora que ele chega ele fala, é aqui mesmo, é a casa do vovô. Ou seja, eles estão na casa do avô dele. E aí, aqui ele já falou que ele é o primo? Enfim, vou resumir. Ele, no fim, ele fala, não, eu sou seu primo do interior, porque o pai dele mora sozinho, que os pais dele, os avós do Andy foram pra algum lugar. E aí o Andy sabe disso. Então ele fala assim, é que o tio e a tia foram pra tal lugar e você tá sozinho, então vim aqui pra morar com você. Eu sou seu primo de não sei da onde. E aí o Yasutoshi fica assim, pô, ele sabe onde meus pais estão e tal, ele deve ser meu primo mesmo, né? E aí deixa ele ficar lá. E aí ele chama o Andy pra ir pra uma briga, né? E aí a briga, por um acaso, aqui é bem Tokyo Revengers esse começo. Blue Lock Revengers, isso. Né? É bem num campo de futebol. E aí começa a pancadaria. E o moleque tá aqui, pô, eu vou morrer, né? Eu vou morrer nisso aqui. E aí ele fala, o que eu posso fazer? E aí ele pensa, ele saca um apito do cu. Me responde pra mim uma coisa. Qual jogador de futebol carrega um apito? Qual jogador de futebol carrega um apito? Não existe. Coabra na frente. Cadê? Parece Coabra. Esse aqui? Ou esse aqui? Enfim, ele saca um apito. E aí ele começa a fazer uns movimentos de juiz. E ele fala, o que vocês estão fazendo? Aí ele fala, esse tipo de briga é inútil, né? Vamos resolver essa treta num duelo de futebol. Porque é assim que se resolve uma treta. Aí os caras falam assim, do que você tá falando, mano?
Aí ele fala, se eu driblar todos vocês e fazer o gol, vocês vão parar essa briga agora. Aí eu falo, e se você não conseguir? Aí ele fala, aí vocês fazem o que vocês quiserem. Aí os caras falam, então beleza. Aí que vem a parte interessante, ó, desse mangá. Agora que começa a ficar interessante. Até agora, porra, eu tava lendo e falando assim, nossa, Tokyo Revengers com futebol. E o cara parou a briga falando, vamos jogar futebol. Que bosta. Na hora que... Eu não tava que bosta, eu tava, legalzinho e tal, mas vamos ver, né, pra onde vai isso aqui. Só que aí na hora que ele vai pisar na bola pra dar aquela... começar essa partida que ele inventou aqui, ele cai, aí ele vê que ele tá completamente sem controle da bola. Aí ele fala, o que aconteceu com a minha habilidade? E aí ele fala, meu Deus, eu virei um... eu não sei como é que a gente vai traduzir Retakuso Komakyo pra português. A gente, tipo, algumas pessoas usam bagre no Brasil, mas enfim, ele ficou ruim no futebol. E aí, na hora que ele percebe isso, ele fica em choque, e aí a galera começa a rir e fala, e aí, mano? Que porra é essa? E aí, nessa hora, ele olha pro pai dele, e o pai dele só desvia a cara e fala, problema seu aí. Não é desastrado, Retakuso não é desastrado. Retakuso é quando você é ruim no que você tá fazendo. Não tem nada a ver com desastrado. Você pode ser bom e ser desastrado. Retakuso é um cara ruim, né? Aí ele fala assim, ixi, ele não tem a menor intenção de me ajudar aqui, né? Aí ele falou, fudeu, né? Os caras vão me matar aqui. Aí apareceu o maluco aqui. Aí os caras, ô tiozão, o que você tá fazendo? Aí o cara fala, de novo, ó, o negócio de você ver um jogador sem habilidade, mas ver um potencial nele. Ele fala assim, ó, você é um bosta, mas você tem coragem. Aí fala, ó, vamos trocar esse duelo aí, em vez de ser com o moleque aqui, vai ser comigo. Aí a galera fala, beleza. Aí vai dar um soco nele, ele dribla o maluco. Aí ele dribla a galera toda. E aí chega o pai, né? O pai do moleque, do Andy. E aí o pai do Andy, aí ele já toma um rolinho já pra começar. Perna de pau? Pode ser. Perna de pau. É que perna de pau é muito um termo de 1986, né? Não é um bagulho que a gente usa hoje em dia, né? Olha, aquele cara é perna de pau. Nossa, muito feio, né? Mas no contexto de 1986, funciona. Vamos ficar com perna de pau. Então, aí o cara tomou o rolinho, só que aí ele já volta já correndo e se posiciona de novo pra defender, né? Aí o cara fala, ó, pelo menos você responde rápido, né? Suas pernas são rápidas. E aí ele fala assim, não, eu vou. Aqui é o desafio igual o do Goro, do Gon e do Killua contra o Netero. Ele fala assim, eu vou fazer você tirar as mãos do bolso, pelo menos. Tipo, aliás, ou pode ser o Seiya contra o Aldebaran de Toro. Assim, primeiro eu vou fazer você tirar as mãos do bolso, que o cara tava fazendo tudo aquilo com a mão no bolso. E aí quando ele tá driblando o cara, ele fala assim, ó, eu vou roubar essa porra de você. No que ele faz isso, o cara fica em choque e tira a mão do bolso. No que ele tira a mão do bolso, o Andy atravessa aqui e rouba a bola. E aí ele rouba a bola e chuta e faz o gol. Aí no que
Aí ele fala assim, ué, por que agora eu consegui jogar, né? Por que agora eu consegui jogar? E aí o pai dele fala, ô Andy, vamos fugir. E aí eles fogem, e aí o cara que ele vê que ele tá com uma jaqueta escrito Tonan High School. O que tá escrito? Futebol Club desde 1990. Eles estão em 86. Ele fica Tonan. E aí aparece o cara aqui e revela que esse maluco ele é o professor. Ele é um professor da escola. Enfim, aí eles vão pra casa do Yasutoshi, começa a conversar. Ah, e aqui que ele vai falar que ele é primo do Yasutoshi. Fala, ah, cadê o tio e a tia? Onde eles estão? Eles foram... Ah, eles foram pra Montreal. Ele fala aqui, eles foram pra Montreal. Aí ele... Desgraçado, como é que você sabe que eles estão em Montreal? E aí é como ele convence que ele é o primo... Que é o primo do Yasutoshi. E aí o Yasutoshi fala assim, beleza, mas você não pode ficar aqui comigo. É Tonan, né? Verdade. É Toman, né? Não é Tonan. Aí ele fala, você tem que sair daqui. Ele, mas por que eu não posso ficar aqui e tal? Aí abre a porta e chega... Aí lá, aqui já tá... Cheguei... A Miho. Aí ele... Mãe! É a mãe dele. Aí ele fala, nossa, esses dois... Aí eles vão fazer sacanagem. E aí ele tá em choque, tipo, eles vão fazer sacanagem. Só que aí ele sente uma aura, tipo, fortalecendo nele. O que acontece? Que ele entende. Quanto mais envolvido os pais dele fica, mais força ele tem. O pai dele jogava beisebol antigamente. Não tinha interesse nenhum em futebol. Por isso que ele virou um perna de pau. Quando o interesse pelo futebol do pai dele começou a aumentar, porque ele foi tentar parar o cara, a habilidade do futebol dele foi voltando. Então, ele falou, então é assim que funciona. Aí aqui é muito bom, no final do capítulo, a Miho pergunta assim, quem é você? E aí ele pensa, né, eu sou seu filho. E aí mostra o professor vendo aqui como é que tá o clube de futebol, tá todo fodido, ó. Enfim, então aqui a gente já tem, né? Já mostrei pra vocês a premissa de como ele volta pro passado, de como que ele desenvolve as habilidades dele no passado. Ele já era um bom jogador no futuro, no presente, no caso. Mas quando ele volta pro passado, o pai dele não tinha interesse em futebol, então ele vira perna de pau. Conforme o interesse do pai dele mais pra frente aqui vai mostrando o pai dele se interessando cada vez mais por futebol. Quanto mais o pai dele vai se interessando por futebol, mais ele vai ficando melhor no futebol. Aí, na verdade não, porque não mostra a marca em si, né? Tipo, você tem, por exemplo, o mangá de Super Campeões que foi patrocinado mesmo pela Adidas, mostra bonitinho a Adidas assim. A camisa do professor tá mostrando a marca? Ah, verdade. Ih, então deve ser patrocinado mesmo. E é legal que é a versão clássica, né, da Adidas. Porque eles estão em 1986. Enfim, esse aqui é muito bom, ó. No dia seguinte, quando eles acordam, ele acorda, ele chega na cozinha e fala, bom dia, pai, mãe. E aí ele dá aquela acordada de vez e ele fala assim, hã? Não, peraí.
E aí é o pai e a mãe dele, mas mais novos, né? E aí ele fala assim, tipo, ela fala, né, a mãe dele assim, não, Andy, você tá apressando as coisas, tal. Tipo, porque acontece muito aqui depois que as pessoas se casam, elas se chamam de pai e mãe, né? No Brasil tem também, mas aqui é muito mais comum. Então a esposa chama o marido de pai e o marido chama a esposa de mãe, né? E aí quando ele faz isso, aí ela fica com vergonha, falando assim, não, tá apressando as coisas e tal. Aí ela fala, ó, eu trouxe aqui, ela fez um omurais, um omelete. É só omelete ou omurais? Não, é um omelete. Aí ele fala, um omelete da mãe, quanto tempo, que saudade. E aí no omelete do Yasatoshi ela escreve love. Aí ele fala, para com isso, esses negócios. Dá vergonha e tal. E aí, ó, de novo, a aura aqui, porque o casal tá. E aí o Yasatoshi dá um uniforme pro Andy pra ele ir pra escola. E ó, todo mundo cumprimenta o Yasatoshi quando ele passa. Então ele é tipo o líder da gangue mesmo, da escola. E aí eles vão pra escola juntos, tal. Só que o Andy fala pra eles não falar nada, que eles são primos. Vai ler o mangá, ficou interessado? Legal. A ideia é essa, de trazer esses mangá maluco assim. E aí ele fica escondido no banheiro. O que ele foge pro banheiro? Eu não lembro o que ele vai fazer no banheiro, mas ele fica escondido aqui. E aí o professor chega e pergunta, você aí, você tá fumando ou tá cagando? Aí na hora que ele sai, ele vê que é o aluno de ontem, eles começam a conversar. E aí o professor pergunta, qual que é seu nome? Qual que é sua sala? Ele fala, eu sou Miura. Aí ele fala, Miura? Tem um Miura em tal sala que tá registrado aqui, mas que nunca veio, né? Miura Atsuhiro. Aí ele fala, eu sou esse Miura Atsuhiro. Aí ele fala, por que você não veio até agora pra escola? Aí ele começa a pensar e fala, porque eu tava assistindo. Aí ele fala assim, a gente tá em 1986. No mês 7, eu tava assistindo a Copa do Mundo. Aí o professor fala, não mente, para de mentir, né? Aí ele começa a falar de futebol com o professor. E aí 86 é a Copa da Argentina, lá da La Mano de Dios, lá, né? Argentina campeã. E aí eles começam a falar de futebol, falar do Maradona. Aí ele fala, né? A Alemanha. A Alemanha. Nishi é a do leste ou do oeste? Eu não sei, mas uma das Alemanhas aqui perdeu, mas o futebol dela era muito foda, né? E aí o professor fala, eu também achei isso. E aí ele fala que ele conseguiu parar o Maradona. Aí começa a falar dos jogadores e tal, né? E aí o professor concorda com a visão do moleque. E aí ele comenta aqui, tipo assim, o Maradona vai pro Napoli, né?
E aí o professor fica assim, ô, como é que você sabe disso? Aí ele, não, é só umas, como é que fala? Tipo, não sei, é fofoca aí e tal. Aí ele, mas se ele for pro Napoli ia ser foda, né? E aí eles ficam, que legal, né? Ter alguém pra conversar de futebol. É boato, obrigado, é a palavra que eu tava tentando achar. Ele fala, legal ter alguém pra conversar sobre futebol assim e tal. Vamos jogar bola junto. E aí o moleque fica todo feliz porque ele quer jogar bola, né? E aí, quando ele chega no clube, e o clube de futebol tá nesse estado, aí ele fala, com você agora o clube de futebol são 4. A gente tem que remontar o clube de futebol. E aí ele falou, mas aí você vai chamar o Yastoshi pra jogar com a gente, porque eu quero que ele seja um center back, né? Um zagueiro central. E eu acho que ele vai ser muito bom. E tem um monte de gente que segue ele na escola. Se ele começar a jogar bola, provavelmente mais gente vai vir também. Então vamos lá chamar ele. Aí no que convida ele fala, vou jogar essa porra aí, nem fudendo. E aí ele fala o interesse dele aqui. Ele fala que parece. Eu acho que ele fala que ele vai. Tipo, vai dar uma amolecida se ele ficar jogando, fazendo esporte e tal. Né? Aí. No que o pai dele tá pra sair, o moleque fala assim: não, mas o futebol é como se fosse uma guerra também. Tá ligado? Aí ele dá uma. Ele explica que o futebol é como uma guerra. Aí ele pede pro professor se o professor tem um vídeo da Copa do Mundo do México que ele quer mostrar pro Yastoshi. Aí eles vão na sala de vídeo da escola e o Yastoshi até fala assim, se você não for me mostrar um vídeo de sacanagem, eu nem quero ver. Ele mete essa. E aí o moleque começa a fazer tudo. Isso aqui eu achei muito foda, tá? Ele começa toda uma explicação de como 4 anos antes da Copa do Mundo do México teve a guerra entre Inglaterra e Argentina pelas Ilhas Maldivas lá, né? Que aí no fim a Inglaterra ganhou e tal. Que a Inglaterra chama de Falkland, né? Mas a gente aqui, acho que pelas Ilhas Maldivas, os brasileiros vai conhecer melhor o nome. E aí ele fala que toda essa frustração da Argentina ter perdido a guerra e tal, tá acumulada e a torcida descarrega isso no futebol e tal. E ainda tem a Argentina ganhando com o La Mano de Dios aqui, ó. Eliminando a Inglaterra. E aí toda a treta é como se fosse uma guerra mesmo, tal. Aí ele faz toda a comparação de uma guerra com o futebol e tal. E aí os jogadores que perdem, que a torcida que perde, que é como se fosse funeral e tal. E aí a glória do campeão. Então ele faz toda essa comparação com guerra, citando uma guerra que existiu e que provavelmente deve ter dado uma treta fodida na Copa do Mundo. Eu quero até ver mais dessa história depois que eu li isso no mangá. E aí o Yastoshi levanta e fala assim, mas que baboseira, né? Aí ele levanta e sai fora. Aí o treinador fala assim, puta, não vai rolar, né? Aí o moleque pega uma bolinha, acha uma bolinha de tênis, faz umas embaixadinhas. Aí o treinador fala assim, o Maradona treinava com uma bolinha de tênis também, né? E aí ele fala assim, fica tranquilo, professor.
o Yasutoshi não perdeu o interesse ainda pelo futebol. E aí assim acaba o primeiro volume de Telstar Hachiroko. Fica aqui minha recomendação, porque apesar, né, começa com a cara de Tóquio, como é que você chamou? Blue Lock Revengers. Começa com toda a cara de um Blue Lock Revengers. E no final, essa questão dele, da habilidade dele voltar conforme o pai dele vai tendo interesse no futebol, é muito legal. E eu achei muito legal todo esse contexto histórico que ele botou ali pra motivar o personagem a jogar, citar a guerra que rolou entre Argentina e Inglaterra, que vai influenciar na Copa do Mundo depois. Achei tudo isso muito foda. Mangá interessante pra cacete. Eu não sei em que revista que ele sai. Se é na Sunday Mensal. É Sunday S? Eu acho que é Sunday S, né? Sunday Super. Então, bem interessante. A parte do futebol é segundo plano até agora. Provavelmente, espero que fique em segundo plano. Eu acho que esses mangás, assim, pra mim, sempre começam muito bem. E aí depois que entra na parte do jogar bola mesmo, é a parte que fica menos interessante. É a Sunday Mensal, é a Sunday S, eu acho, né? A Sunday Mensal. Então, você tem, por exemplo, o Days, que é um dos meus mangás favoritos de futebol. Eu gosto muito de quando eles estão fora do campo, quando eles estão treinando, discutindo motivação, passando um dia juntos, indo passear, tal. A parte do jogo em si, ele tem momentos muito fortes, mas que o jogo em si é segundo plano. E aí quando começa a ter muito jogo, o mangá fica mais cansativo, tá ligado? E eu acho que esse aqui se encaixa. Sunday S mesmo, né? Valeu, Ricardo. O Star Hachiroko entra na mesma linha, mano. Tá muito legal. Toda essa parte em volta do futebol vai ser muito legal. Quando entrar na partida, eu não sei se eles vão conseguir segurar. Acho que o Major é um que faz muito bem de intercalar jogo com a história. Jogando pelo Flamengo, não, tal como parece mais Milan, pô, essa camisa. Mas não é Tohoku, né? É o nome do colégio. Então fica, vamos ver, né? Quando chega nessa parte das partidas mesmo, geralmente dá uma caída. Vamos ver como é que vai ser. Em 88 o Flamengo teve uma camisa assim. Não, mas aí não é 88, é 86. Mas teve uma camisa do Flamengo escrita Tohoku, porra. E aí aqui na capa, Masayuki Okano, ex-jogador. E aqui eu acho que é o autor de Lostman e Fantasista, não sei se é ele mesmo, falando que esse mangá é cheio de lições de viver, um negócio assim. Então, tá aí. Isso é um negócio, comentar com vocês também, que eu acho muito foda, de ter entrado na livraria, ter visto esse mangá e comprado sem fazer ideia do que era. Isso eu acho muito foda e fazia muito tempo que eu não fazia isso. E é o tipo de coisa que eu costumava fazer muito antigamente. E foi assim que eu conheci, por exemplo, o Eri no Kishi, que é o Knight in the Area, que é outro mangá de futebol lá, dos dois irmãos, que um morre e transplanta o coração pro outro irmão. Eu conheci esse mangá, o Eri no Kishi, em 2006.
2006 não era uma época que a gente tinha muita abundância de scan, né, pra conhecer mangá, assim. E o anime de Eri no Kishi foi sair só em 2012, cara. Então, 6 anos depois que eu já tinha lido o mangá, sabe? Então eu gosto muito dessa sensação de ter entrado lá, comprado esse mangá ali e falei, pô, esse mangá é legal, cara. Outro que eu conheci muito antes de ficar pop foi o Vinland Saga. O Vinland Saga eu li a primeira vez tipo em 2012, 2013. Ele saiu no Brasil acho que em 2013, mas ele foi ficar pop mesmo perto da época do anime ali, né? Ou talvez depois do anime só. E eu conheci ele lá em 2013, 12. Conheci muito antes. Então é um negócio que fazia tempo que eu não fazia, eu achei muito legal. E uma das coisas do canal aqui é isso, tipo, que eu gosto achar esse tipo de coisa pra trazer pra indicar pra vocês, tá ligado? Então espero que vocês gostem. Quem for atrás de Toy Star Hachiroko aí, o nosso Blue Lock Revengers, vou chamar de Blue Lock Revengers aqui. Até espero que vocês gostem aí, quem for atrás depois, hein? Eu começava a girar a aba de anime da Netflix e depois do Animax e pegava um anime de 12 episódios. Ah, então, mas aí você já tá falando de hoje em dia, né? Eu tô falando, velho, de 15 anos atrás. 14? Não, pera, 2000... Não, 2006 foi 20 anos atrás, né? Nem tinha Netflix. Então, pô, isso é muito legal. E fazia tempo que isso não acontecia. Quando eu tava no Brasil a gente não tinha muita diversidade, né? Mas em 2006 eu tinha sido mais. Aí. Mas é porque. O que acontece? A partir de 2010 ali, 2009, você tem praticamente tudo na internet. Você consegue achar. Tipo, hoje, se você procurar um mangá como Toy Star Hachiroko na internet, você acha ele traduzido já pra você conseguir ler. Ou até mesmo vai ter mais se você procurar em inglês, por exemplo. Com certeza vai ter Toy Star 86 em algum lugar pra você ler. Em 2006, mano, não tinha tanto acesso assim, né? Vai vir lá pra 2010 esse tipo de coisa. Eu tava até lembrando um site que eu acessava pra assistir anime na época. E aí algum velho aí que acessava, se lembrar desse site, comenta aí, que era o Hinata Soul. Depois de um tempo, depois que começou a chegar streaming e tal, não dá nem pra eu abrir aqui, porque eu nem sei, deixa eu pesquisar até, mas eu acho que começou a virar muito site só de putaria só. Deixa eu ver se ainda existe. Será que ainda existe? Google Play virou um aplicativo. O site existe ainda. Ah, aqui no Japão é bloqueado, lógico. Site de pirataria assim nunca que vai ser. Você lembra do Renata, Ricardo? Mano, eu acessava muito. Não é nem que virou um site de putaria, é porque começou a ter muito aqueles anúncios de putaria. Ah, nem no... Peraí, o VPN tá ligado? Ah, não vai dar pra abrir. Queria abrir aqui pra ver como é que tá ainda hoje, mas aqui é tudo bloqueado. Enfim. Então, pretendo fazer. Fazia tempão que eu não comprava um mangá assim pra ler, né? Ultimamente eu tenho lido só essas antologias aqui. Então fazia um tempo que eu não entrava na livraria, pegava um mangá e lia e gostava. Falei, pô, isso vai ser legal, preciso levar pra galera conhecer lá. Então é isso. この番組はフランスポンプさんの提供でお送りしました。
Galerinha que tá assistindo isso aqui no YouTube, esse aqui é um corte da minha live que acontece todo sábado, 21 horas, na Twitch, Kick e YouTube. Então, cola lá pra trocar uma ideia com a gente, pra gente falar de mangá, de anime, de qualquer outra coisa, certo? Você que tá assistindo esse corte essa semana exclusivamente, as lives folheando os mangás estão acontecendo durante a semana, então talvez você já tenha pegado alguma, mas se você não estiver vendo, né, segunda, não, já falei errado, é que segunda é pra mim, pra você ver domingo, terça e quinta, 10 horas da noite, essa semana tá rolando a live folheando a Jump, a Sunday e a Magazine. No sábado vai ter live também, mas vai ser folheando outras coisas, belezinha? Então espero que você goste do vídeo, tamo junto. Tem os links na descrição aí da Amazon, então quem puder comprar alguma coisinha na Amazon, me dá uma força já. Não precisa comprar o que tá no link, pode ser qualquer outra coisa, já me ajuda só clicando no link para entrar na Amazon e ir comprando qualquer outra coisa lá, já me ajuda, beleza? E tem da Amazon Japão também, para quem quiser comprar, quem tá no Japão, para comprar pela no Japão. Quem não tá no Japão, pra arriscar e ver se chega, beleza? Bom vídeo, espero que goste. Se gostar, deixa o like, segue o canal, sabe que tem novidade. E deixa o comentário pra dar aquela engajada. Valeu e tamo junto.